A gente chega agora com o Jornal Futura desta segunda-feira, dia 10 de agosto de 2015. Hoje, ajustamos nosso foco no desafio dos povos indígenas, que ainda lutam pelas terras, pela preservação da cultura, mas que também precisam se adaptar aos novos tempos. O que aparece em revista, na televisão, aquele índio todo pintado, cheio de urucum, cheio de colares. Esse é o índio. Agora, quando você aparece assim, você deixou de ser índio, você é um índio falso, índio genérico. Isso fica muito ruim. Está bem mais difícil preservar, né, a cultura, porque assim tem essas tecnologias, né, e as crianças assim estão mais conectados, né, então é bem mais difícil para a gente. Indígenas já buscam universidade de olho na defesa de sua gente. Eu estou aqui para buscar uma nova fonte de mecanismo para que eu possa ajudar o povo onde eu vivo, convivo. Eu não estou preocupado com salário, talvez em busca de riqueza, né? Sim, uma riqueza de sabedoria acadêmica. Quando os portugueses chegaram em 1500, eles ocupavam todo o território brasileiro. Pesquisadores estimam que eles formavam uma população entre 1.500.000 a 5 milhões de pessoas, distribuídas em cerca de 1.400 etnias. De lá para cá, os povos indígenas foram reduzidos a cerca de 300.000 pessoas, isso em 1991. Mas nas últimas décadas deram saltos importantes e hoje o Brasil tem, segundo o IBGE, quase 900.000 índios. E esse aumento, de acordo com estudos realizados, não pode ser explicado apenas por fatores demográficos, como mortalidade e natalidade, mas por um crescimento do número de pessoas que se reconhecem como indígenas, principalmente nas áreas urbanas do nosso país. Se eles ainda não são maioria na zona rural, a migração para as cidades também costuma ser uma realidade. Vamos saber mais na reportagem de Fernando Andrade. Com 1 ano e 4 meses, o pequeno Ciratã Katir mora no Rio de Janeiro e é filho de uma gaúcha com um baiano. Se não fosse pelo nome, os cocares na cabeça e o rosto pintado de urucum, esse poderia ser só mais um caso como o de muitas crianças que vivem nas grandes cidades brasileiras. A diferença é que, apesar de morar em um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida, pertinho do centro do Rio, ele representa a preservação de duas culturas, a do pai, um índio pataxó, e a da mãe, uma índia caingangue. As pessoas às vezes não imaginam, né, que nem eu estava pintando ele, o pessoal, se pintam só por se pintar, são só riscos. Não, isso não são apenas riscos, né? Isso é uma marca, isso para nós é uma identidade, é como se fosse um sobrenome. E o certo da nossa tradição é que o filho não herde a pintura da mãe, ele herda a pintura do pai. Só que também, como ele é pataxó com caingangue, eu não acho justo só ele usar só a pintura dos pataxó, porque ele é uma mistura de culturas, né? Então ele usa, o corpo dele pinta de pataxó, né? Ele pinta o corpo, as pernas de genipapo e o rosto ele pinta de caingangue, né? A família mora em um bloco de 20 apartamentos, todos ocupados por indígenas de 12 etnias diferentes. No prédio, que foi apelidado de Oca Vertical, eles encontram apoio dos vizinhos para preservar e difundir suas culturas, mas enfrentam problemas bem diferentes dos que tinham nas aldeias. Dificuldade de pagar energia, dificuldade de pagar condomínio, dificuldade de pagar gás, muitas das vezes falta comida, entendeu? Tem uma série de coisas, entendeu, que a gente passa. Cada dia que passa aparece uma conta. Agora vai evitar o dia IPTU. Aí vai aumentando, vai somando, vai 300, 400, 500 reais por mês. Muita gente ainda pensa nos índios com pouca roupa e de arco e flecha na mão. Mas essa imagem está cada vez mais rara, principalmente entre os que migram para as áreas urbanas e precisam se adaptar à vida na cidade. A gente teve que adequar, eu estou na cidade. Eu não posso mais viver assim, não, porque eu sou índio, eu tenho que andar pelado. Não, vou ser preso, entendeu? É atentado ao pudor, não sei o que mais. O que aparece em revista, na televisão, aquele índio todo pintado, cheio de urucum, cheio de colares. Esse é o índio. Agora, quando você aparece assim, você deixou de ser índio, você é um índio falso, índio genérico. Isso fica muito ruim. Então, a sociedade brasileira também tem que acostumar de ver o índio, tá certo? Já estamos nas outras épocas.
O mais difícil para a visão de fora é que ser indígena, quando se mora na cidade, se perde a sua pertença étnica. Só que ao contrário, a gente nunca perde quem nós somos. Apesar de usar roupas, celulares, a modernidade, não deixamos de ser indígenas. Pelo contrário, nós anexamos outros saberes sem tirar a nossa pertença principal, que é o ser indígena. As rezas, ritos, costumes, os povos que têm a sua linguagem, mantêm a sua forma de falar, que é a sua primeira língua, né, que é a língua da aldeia, tudo isso é mantido. Os números começam a crescer muito. Nos últimos 2 censos, essa margem ela ficou mais ou menos entre metade e metade. Metade da população indígena está nas cidades, a outra metade no que a gente chama de regiões, de aldeias. Papion é da etnia caripuna e saiu do Amapá ainda bem nova. Mesmo falando bem o português e acostumada com a vida no Rio, ela ainda enfrenta alguns problemas. Começa a vir o racismo de que o indígena não fala direito, que ele é burro, que ele não sabe se comportar, e também porque quando você sai da aldeia para a cidade, você tem uma gama de conhecimento que a cidade às vezes não suporta isso. Então, não é que nós sejamos melhores, mas que a gente se adapta melhor aos locais. E quando nos veem, ainda falam que a gente é sujo, que a gente anda fantasiado, que o nosso rosto está sujo, está rabiscado. Então, isso é o maior agravante quando você sai da aldeia. A dificuldade de quem está em torno da gente não nos ver somente como exótico. Ainda assim, com todas as dificuldades, 3 razões principais ainda atraem os índios para algumas regiões urbanas. Aí você tem essa diferença dividida, né? Quem vai estudar, quem vem pela espiritualidade, quem vem pelo artesanato. São os 3 focos que traz o indígena para o meio urbano, que é a forma de ganhar dinheiro, a forma de sobreviver com as faculdades, né? Porque aí o indígena vai começar a falar por si só, como está sendo feito na museologia, antropologia, sociologia, psicologia. São os indígenas que estão se formando nessas áreas para poder contar a sua história real. A nossa preocupação é essa, o índio na cidade grande, ele tem que ser guerreiro e mostrar que ele veio para a cidade para estudar, para ser capaz de um dia ele voltar para a aldeia e mostrar aquele conhecimento para os povos dele. Para você ver, né, a relação com a cidade também vai aparecer num segundo bloco, quando iremos mostrar a relação dos índios com as universidades. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. A seguir, como funciona o sistema de cotas para os povos indígenas em Universidade de Goiás. O Jornal Futuro está de volta e, segundo o último censo do IBGE, há cerca de 900 mil índios no Brasil, sabendo que a maioria está morando na zona rural. Mas olha só, apenas uma pequena parcela está cursando o ensino superior. Para alterar essa realidade, existem vários mecanismos, como as cotas na graduação e pós-graduação e também cursos de licenciatura intercultural. Nós vamos entender de que maneira esses acessos funcionam. A reportagem é da TV UFG de Goiânia, capital do estado de Goiás. Na língua xerente, Dame Soquenquá significa abrir caminhos. E foi exatamente isso que o indígena de mesmo nome fez ao longo de toda a vida. Alfabetizado apenas aos 19 anos, ele é o único membro da comunidade do interior do Tocantins que teve acesso à educação superior. Hoje ele é aluno do curso de mestrado em Direitos Humanos na UFG. Conhecimento a gente já tem, né, no mundo que a gente vive. E a educação escolar, o letramento seria uma forma de ampliar o conhecimento tradicional que eu já tenho, né? Infelizmente, casos como o de Dame Soquenquá ainda são poucos no ensino superior do Brasil. Mas o cenário vem mudando depois que a lei de cotas foi sancionada. Ela garante reserva de vagas nas universidades e institutos federais, combinando frequência à escola pública com renda e etnia. Segundo a lei, até 2016, as instituições federais de ensino devem reservar 50% das vagas para estudantes de escolas públicas, com subcotas para alunos de baixa renda, pretos, pardos e indígenas. Na Universidade Federal de Goiás, 50% das vagas são destinadas a alunos de escolas públicas. Dentro dessa reserva, 56% das vagas são para estudantes pretos, pardos e indígenas. Além disso, a universidade também possui o programa UFG Inclui, que garante que em cada curso de graduação seja reservada uma vaga para indígena e uma vaga para quilombola.
Então, em qualquer dos nossos cursos, tem uma vaga reservada para esse estudante. Ele se inscreve via Enem, ele concorre entre os seus iguais e nesse caso, ele tem que trazer uma declaração do seu grupo de origem, assinada por pessoas da sua comunidade, dizendo que ele é indígena ou que ele é quilombola. No caso dos cursos que têm vagas preenchidas por candidatos do programa UFG Inclui, ainda há uma concentração nos cursos mais disputados. Então, os cursos das áreas de engenharia, de direito, de saúde, são os cursos que mais atraem estudantes indígenas e quilombolas. A reserva de vagas não é limitada apenas à graduação. A UFG conta desde abril desse ano com cotas para pretos, pardos e indígenas na pós-graduação. Todos os nossos programas de pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado, isso não vale para os cursos de especialização, reservam 20% das suas vagas para estudantes igualmente pretos, pardos e indígenas. Lembrando que essas categorias preto e pardo são utilizadas pelo IBGE e a soma das pessoas assim autodeclaradas preta ou parda integra aquilo que a gente chama de negros. Então, 20% das vagas de todos os cursos de pós-graduação são reservadas. Outro mecanismo para garantir o maior acesso dos indígenas ao ensino superior é o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas. Atualmente, mais de 1.500 professores estão em formação em 23 licenciaturas. A Universidade Federal de Goiás é uma das instituições que oferece o curso e atende a 240 professores de povos indígenas situados na região Araguaia-Tocantins, que abrange Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Pará. As aulas ocorrem no início e no final de cada ano, quando os indígenas se deslocam para o campus Goiânia. Há também aulas nas próprias aldeias. Aqui a gente acredita fortemente que a educação escolar deve se basear nos projetos societários, nas demandas comunitárias e que prepare os estudantes indígenas para uma realidade intercultural que é cada vez mais inegável. Damiso Kenquá, que antes de entrar no mestrado foi aluno do curso de licenciatura intercultural da UFG, espera poder levar todo o conhecimento adquirido em meio aos homens brancos para a comunidade xerente. Eu estou aqui para buscar uma nova fonte de mecanismo para que eu possa ajudar o povo onde eu vivo, convivo. Eu não estou preocupado com salário, talvez em busca de riqueza, né? Sim, uma riqueza de sabedoria acadêmico, né? Para que eu possa chegar lá e falar que eu estou preparado de elaborar projetos, enfim, de fazer o elo de ligação com as instituições responsáveis pela comunidade onde eu vivo. Se você quer ter mais informações sobre o acesso a bolsas, acesse esse site que está na sua tela, é o portal.mec.gov.br/cotas. Aqui você tem todas as informações, não só sobre as cotas para os povos indígenas, mas também para outros grupos beneficiados. portal.mec.gov.br/cotas. No livro O Povo Brasileiro, o antropólogo Darcy Ribeiro defendeu, entre tantas ideias, que o relacionamento entre a manutenção dos laços culturais e o conhecimento científico é um dos grandes desafios para o desenvolvimento de uma comunidade, ainda mais em tempos de internet. Ou seja, no caso dos povos indígenas, o desafio é adaptar-se à nova realidade e preservar as origens culturais. Agora você vai conhecer como esse desafio chegou à etnia Guarani, no sul do país, que além disso ainda lutam pelo direito às terras. A reportagem é da TV Univale de Itajaí, Santa Catarina. No principal corredor rodoviário de Santa Catarina, a BR-101, e a poucos quilômetros da capital Florianópolis, são ao todo 4 aldeias da etnia Guarani. O cacique Iral Moreira lidera a maior delas, com 26 famílias. É um dos 8 advogados indígenas que atuam no Brasil. Agora você fez o teu trabalho de conclusão de curso focando na capacidade civil, né? O que isso significa? O que você quis demonstrar na sua banca? Então, até antes de 88, as populações indígenas viviam na tutela da FUNAI, então sempre teria que ter alguém dando assistência, né? Então, a partir de 88, com
com a Constituição de 88, isso modificou onde os indígenas têm a plenitude da sua capacidade. Se nós estivéssemos ainda nesse regime, eu não teria nem a capacidade hoje, né, de exercer a função que eu exerço hoje, né, que é de advogado, por exemplo. A manutenção da cultura guarani é defendida através da educação. A escola, que é bilíngue, é o ponto de encontro para tudo na aldeia. É uma grade diferenciada, proposta e discutida com a própria comunidade, através do nosso projeto político-pedagógico, que ele prevê justamente a relação do saber indígena com o conhecimento científico, desde que o conhecimento científico não ultrapasse esse limite pedagógico do saber indígena. Então, o foco da nossa pedagogia é revitalizar a cultura guarani e fortalecimento dela. Na verdade, uns 5 anos, 6 anos para cá, está bem mais difícil preservar, né, a cultura, porque assim tem essas tecnologias, né, e as crianças assim estão mais conectadas, né, então é bem mais difícil para a gente. De primeira era bem mais fácil, que não tinha, né, internet, televisão, agora está mais difícil. O povo da aldeia de Biguaçu já teve conquistas importantes, como a homologação das terras, num processo que demorou 10 anos. Mas, a pelo menos 80 quilômetros dali, a situação é diferente. A comunidade guarani do Morro dos Cavalos até já fechou a rodovia em protesto pela homologação das terras, num processo que se arrasta por 22 anos. Hoje pela manhã, índios do Mato Grosso do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul fizeram uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, reivindicando mais recursos financeiros para a FUNAI, que é uma gestora de programas de apoio às aldeias, e por novas resoluções em relação à demarcação de terras indígenas. Nessa reportagem do Globo, a gente consegue ver uma das fotos dessa manifestação. O Jornal Futura chega ao final. Participaram dessa edição a TV Univale de Itajaí, a TV UFG de Goiânia e a nossa equipe aqui do Rio de Janeiro. Amanhã, a partir das 5 horas, nós temos mais um encontro. Curta o finalzinho da segunda-feira. Até mais. Well